Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Boa noite. O relato que vou lhes contar aconteceu com a cunhada do meu tio. Segundo ela, o ocorrido aconteceu em 1996, quando ela tinha 17 anos. A partir de agora, contarei a sua história. Em minha mocidade, eu vivia com meu avô em uma casinha nos fundos de um sítio onde o meu avô trabalhava. Eu simplesmente adorava aquele lugar, e o cheiro de cada manhã me fazia lembrar da minha mãe. Naquele tempo, tínhamos pouco acesso às escolas, e por isso eu não frequentava a escola. Mas a patroa do meu avô gostava muito de mim, e nas minhas horas vagas ela me ensinava a ler e a escrever, e outras coisas. De vez em quando, vinha outros fazendeiros comprar cavalos do patrão do meu avô. Ele vendia cavalos para vaquejadas. O meu avô adorava as vaquejadas, e quando podia, ele sempre ia com o patrão dele. Bem, quando o comprador chegou, ele logo anunciou que iria ter vaquejada na cidade próxima. Então, o meu avô logo se animou. Dias depois, na véspera da vaquejada, acordei pela manhã, com o meu avô discutindo com seu Chico. Me levantei e fui olhar o que estava acontecendo. E foi aí que eu vi. O cavalo que foi vendido estava totalmente dilacerado no chão do estábulo. Na hora que vi, eu comecei a chorar. O meu avô tentou me acalmar, mas eu, que não tinha muito entendimento, fiquei assustada. E foi aí que o seu Chico falou: "Olha, seu Felipe, eu nunca tinha visto um negócio desses. Então o senhor abre o olho e não deixe a sua neta sair à noite." No outro dia, o dia da vaquejada, começaram os preparativos na cidade próxima. Então eu disse ao meu avô: "Olha, avô, eu vou fazer umas coxinhas para vendê-la na festa. Eu vou com a dona Silva, a mulher do seu Chico. O senhor pode ir na frente." Por volta de 10 da manhã, o meu avô foi com seu patrão, e eu fiquei para fazer a tal coxinha para vender. E quando foi por volta de 3 da tarde, a dona Silva já estava colocando as coxinhas para fritar. Eu logo inventei de fazer um vatapá, pois o pessoal daquela região adorava. Então, fui fazer o tal vatapá. E aí, comecei a fazer um bolo de fubá também. Quando foi por volta das 7 da noite, tudo já estava pronto, e só faltava fritar o restante das coxinhas. Levei tudo para o carro da dona Silva, e passei na sua casa e avisei que só faltava as coxinhas. Ela logo disse que iria tomar um banho para irmos. Peguei uma panela bem grande e coloquei 3 litros de óleo para esquentar. Era um fogão a lenha, que ficava do lado de fora da casa. Deixei o óleo esquentando e fui trocar de roupa. Fechei a grade do portão e quando voltei, eu vi que o óleo já estava bem quente. Então logo comecei a colocar o restante das coxinhas, uma por uma. Eu estava tão concentrada para não me queimar, que logo de repente senti um cheiro de podre vindo de dentro da casa. E assim que olhei, eu avistei a coisa mais assustadora que já vi em toda a minha vida. Aquela coisa parecia estar me desejando, com seu olhar de ódio. Era uma criatura imensa,
de olhos vermelhos e pelos pretos. Da sua boca escorria baba, e as suas pernas eram envergadas para trás, como se estivessem quebradas. Aquela coisa era imensa. Eu corri e tentei sair pelo portão, mas foi em vão, pois eu já havia trancado aquele bendito portão. Aquela criatura veio com muita fúria para cima de mim. Não havia saídas para mim, a não ser pegar aquele óleo quente com as coxinhas e jogar em cima daquele demônio. Eu joguei a panela com tudo, e nessa hora aquela criatura soltou um berro aterrorizante e começou a se debater no chão. Eu aproveitei o momento e saí correndo para a casa do seu Chico. Quando eu cheguei na porta da casa do seu Chico, olhei para trás, e foi aí que eu vi que aquela criatura saiu correndo para os matos que ficavam ali próximo. E neste exato momento, a dona Silvia estava ali na varanda e olhou o porquê que eu estava gritando. E ela também presenciou aquela criatura correndo mato adentro. Entrei na casa do seu Chico e a dona Silva veio em minha direção me perguntando se eu estava bem e o que era aquilo. Eu respondi que não sabia, eu só queria o meu avô naquele momento. Logo que a abracei, eu percebi que os meus braços estavam queimados. Então, ela me colocou no carro e me levou para o hospital mais próximo, onde eu fui bem atendida. Algumas horas depois, o meu avô logo chegou no hospital. Eu passei um mês internada. E no dia de receber alta, o meu avô foi assinar uns papéis. E foi quando eu fiquei esperando ele na recepção do hospital. E foi aí que eu reparei um rapaz me olhando com expressão de ódio. Ele estava todo enfaixado, todo queimado. E eu não tive dúvidas que aquele rapaz era o demônio que tentou me atacar. Eu só havia contado o que aconteceu comigo para a dona Silvia. E para o meu avô, eu disse apenas que a panela tinha escapulido e me queimado. Assim que saíamos do hospital, o meu avô foi de encontro com aquele moço e disse: "Você está bem, senhor? Por coincidência, a minha neta também se queimou. Mas não se preocupe, na próxima vez você ganha aquele troféu da vaquejada. Você merece." Quando o meu avô disse isso, eu fiquei sem reação. E ao olhar aquele homem, eu perguntei ao meu avô de onde ele o conhecia. E o meu avô disse: "Filha, esse é o vaqueiro que veio pra vaquejada. Esse moço é o rapaz que me pediu a sua mão em namoro." Eu não acreditei nisso que o meu avô disse, mas graças a Deus eu nunca mais vi aquele homem. Anos depois, o meu avô faleceu e eu vim a morar com a minha tia na capital. Atualmente, eu sempre falo por telefone com a dona Silvia, mas eu nunca mais ouvi falar daquele moço. E essa foi a vez que eu quase morri e quase namorei um lobisomem. Boa noite. Isso aconteceu comigo em 2002. Eu tenho 30 anos e desde criança sempre ouvi falar no livro de São Cipriano. Porém, a minha avó proibia que qualquer um da família fizesse uso ou lesse esse livro. E eu sempre tive curiosidade, mas a minha avó dizia que era um livro amaldiçoado e trazia azar e maldição para quem o lesse. Eu achava estranho. Como um livro podia ser amaldiçoado se tinha um nome de santo? No começo do ano passado, eu fui com uma amiga numa livraria. Enquanto ela escolhia os livros que iria levar, eu fiquei ali, olhando os livros, até que vi o tal livro do São Cipriano. Rapidamente peguei
e comecei a folhear. E logo vi que as receitas que ali continham eram muito loucas. Pede ingredientes que pensei que era só em contos de fada: pernas de sapo, olho de bode, aranha venenosa e várias outras coisas muito esquisitas. E foi então que eu vi a tal oração da cabra preta. Eu li aquilo e tive um ataque de risos. Sei lá. E na hora de ir embora, o dono da loja me disse: "Olha, garota, não devemos rir do que não conhecemos." Nossa, o meu sangue gelou naquele momento, mas eu deixei pra lá. Eu moro sozinha numa casa pequena de 2 cômodos e um banheiro. Sempre dormi no escuro. E nessa noite eu acordei de repente e vi um clarão no quarto. Quando eu me virei, eu vi que a luz do banheiro estava acesa. Mas como? Eu não me lembrava de ter acendido. Logo me virei e de repente apareceu do meu lado um ser vestido todo de preto, com uma capa e um capuz da mesma cor. Ele começou a me puxar pelo braço e dizer: Você vem comigo. Cara, imagina o terror que passei. Com a outra mão, eu segurei na cabeceira da cama, fechei os olhos e gritei para Deus me ajudar. E quando abri os olhos, tudo estava normal. A luz do banheiro apagada e aquele espectro havia sumido. Eu sei que não era o bruxo São Cipriano, pois ele se converteu, mas com certeza poderia ser algum dos seus discípulos. Ou até mesmo o mago negro Atanásio, que foi um dos seus discípulos mais famosos. Boa noite.